E aí, galerinha do Geração Mais, tudo bem? Estavam com saudades do tio Diogo? A tia Paula deu as últimas aulas, foi muito legal a história de Davi, né? Sobre o pecado, o arrependimento, como a gente não pode esconder o pecado de Deus e a gente buscando arrependimento. Eu também achei muito legal. E eu venho falar de outra ministração aqui, de outra palavrinha muito especial ao seu coraçãozinho, que ela vem falar sobre o nosso crescimento. Ah, eu posso crescer? Mas como? Que crescimento é esse que o tio Diogo vem falar para vocês hoje? Então, a gente fala de crescimento, a primeira coisa que vem à cabeça é: eu aquela criancinha pequenininha, depois fui crescendo, crescendo, e eu fico vendo o Estevão aqui em casa, ele fica doido para crescer, para ter independência dele, para querer fazer as coisas dele, daqui a pouco ter o carro, ir para a faculdade. Eu quero ser jornalista, ele já falou que queria ser astronauta, cada hora parece uma coisa, mas a verdade é que a gente fica doido para crescer, para ser independente logo, para ficar forte, um homem grande, ou a Thalita, aquela menininha bonitinha que a gente às vezes eu fico até com ciúme, já fala no casamento, a mãe querendo orar já pelo marido dela. Então a verdade é que todos nós queremos crescer. Mas eu venho falar para vocês de outro tipo de crescimento. Quem nunca aí plantou um feijãozinho no colégio? Deram aquele feijãozinho para você para colocar lá no algodão molhadinho e você viu aquela semente crescendo, 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 ficando bonitinho igual essa semente que a gente está vendo. Então essa sementinha que a gente consegue plantar que eu quero falar para você hoje, que mesmo que ela seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, ela cresce, cresce e pode virar uma árvore e dar uma sombra maravilhosa. Então, que sementinha é essa que o tio Diogo quer falar? E vocês vão perceber que junto com essa fala do tio Diogo, eu vou mostrar umas fotos aqui. E eu quero que vocês tentem descobrir quem é esse personagem secreto da nossa administração. Vocês sabem quem é esse aqui? Quem que é esse bebezinho aqui? Depois eu conto para vocês. Na ministração que a gente falou de nascer de novo, do novo nascimento, a gente usou esse texto aqui que está em João, no capítulo 3, versículo 1 e 3, e eu vou ler de novo. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Lembra que eu falei de um religioso, de um pastor, de um sacerdote, de alguém que trabalhava na igreja? Então, ele era uma autoridade entre os judeus. Ele veio para Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer, ninguém pode realizar esses sinais miraculosos, esses milagres que o Senhor faz, que o Senhor está fazendo, se Deus não estiver com ele. E aí, em resposta, Jesus declarou: Digo-vos a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lembra daquela ministração que a gente falou? E aí Nicodemos falou: mas como é que eu posso nascer de novo, voltar à barriga da minha mãe e tal, nascer de novo? E eu até mostrei a Thalitinha e tal com a mamãe, e a gente viu que ele estava falando de um novo tipo de nascimento, um nascimento espiritual. E se eu falar para você que do mesmo jeito que a gente nasce de novo espiritualmente, a gente pode também crescer espiritualmente? Igual o Estevão quer crescer, quer virar um homem, a Thalitinha quer crescer, virar uma bela mulher, casar e ter seus filhos, da mesma forma a gente pode plantar uma sementinha, que foi o que Jesus plantou no coração de Nicodemos, para nascer um novo homem, espiritualmente falando, e crescer também espiritualmente. É capaz de cada um de nós podemos nascer e crescer espiritualmente. Olha o que diz aqui essa passagem que está no livro, na carta, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Amém. Então, do mesmo jeito que aquela criancinha que eu mostrei para vocês na outra foto já começou a crescer aqui na sua vida, a gente também é capaz de crescer espiritualmente, como diz lá o versículo em 2 Pedro, falando que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
essa criancinha aqui, a gente vê lá na igreja muitas criancinhas, vocês sabem, né? Você que está escutando esse vídeo aqui, já esteve na igreja há algum tempo, você sabe que desde o berçário, você vai lá e tem as tias do berçário, que dão aqueles biscoitinhos de maisena muito gostosos para vocês, e elas estão ali ensinando, contando historinhas. Depois você vai crescendo, crescendo, já chega nas outras tias ali que vão ministrando, ensinando você a pintar e contando histórias bíblicas. Então, igual essa criancinha aqui, a gente vai crescendo e na nossa vida, no nosso físico, no nosso corpo, mas também aquela sementinha já vai sendo plantado desde a infância e a gente vai regando, jogando aguinha para crescer. Porque a palavra de Deus diz também que no lado espiritual a gente deve ter crescimento. E aí, aquela criancinha já cresceu um pouco mais aqui. A gente está vendo aquela criancinha, já dá para você tentar descobrir quem que é essa criancinha que eu estou falando. E eu vou explicar para vocês do que é essa sementinha que eu falei que pode frutificar. Então Jesus ele falou muito bem disso da parábola do semeador, que está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Ele diz o seguinte: naquele mesmo dia Jesus saiu da casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: um semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Tio Diogo, não entendi nada. O que tem a ver essa passagem de jogar semente com crescimento espiritual? Então, opa, olha a criancinha aqui crescendo espiritualmente, aceitando a palavra a respeito de Cristo, e o batismo, ele está mostrando para todo mundo que recebeu essa palavra, que foi plantada no coraçãozinho, e ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, está fazendo a confissão pública desse crescimento espiritual dele. E Jesus explicou um pouquinho disso lá mais à frente, no versículo 18 e 23, ele falou: portanto, ouça o que significa essa parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus, a respeito de Deus, de Jesus, e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado no terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, ele permanece por pouco tempo. É aquele que chega na igreja, gostou, mas fica pouco tempo, ele não criou raiz ali. Quando surge qualquer dificuldade na igreja, eu não gostei, discuti com o meu líder, eu fui lá para ver os meus amiguinhos, mas o meu amigo, eu briguei com ele no colégio e eu falei, não vou mais para a igreja daquele meu amigo não. Qualquer dificuldade, qualquer tribulação que venha ou perseguição por causa da palavra, ele logo abandona, não quer saber mais de ir para a igreja. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam e tornam ela infrutífera. A pessoa cresceu na igreja, foi recebendo ali, achou bem legal, ia para a rede jovens, para o Conexão Jovem, mas de repente ele passou na faculdade, começou a estudar, daí na faculdade ele conheceu outras pessoas que não eram da igreja e começou a abandonar. Não, essa pessoa que é mais legal, cara, que negócio de ir para a igreja, ficar indo para a igreja e tal. E olha aqui, ele foi lá, passou num concurso, arrumou um emprego e já não tinha mais tempo para ir para a igreja porque o trabalho já estava tomando muito tempo dele, ou começou a namorar, aquela namorada, era muito mais legal ficar com a namorada do que ir para a igreja. Então é isso que está falando, certas coisas que você vai conhecendo na vida, elas vão te sufocando e você vai abandonando.
Então é aquele que cresceu, recebeu a palavra, achou muito legal, mas a palavra cresceu no meio dos espinhos, e os espinhos sufocaram. Mas tem outra pessoa. E finalmente o que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Olha que legal. Então a gente sempre vai continuar plantando a sementinha no seu coração. Você como criança. E a gente vai continuar regando no Geração Mais, o seu pai em casa lendo a Bíblia com você lendo a Bíblia, você se alimentando dessa palavra maravilhosa. Vão aparecer muitas dificuldades, mas se você deixar o seu coraçãozinho aí bem firme na presença de Deus, como terra boa, essa palavra vai criar uma raiz maravilhosa e vai produzir muito fruto. E essa pessoazinha aqui, vocês vão entender quem é agora, é um exemplo disso lá da nossa igreja. Esse aqui é o pastor Luiz Carlos, já deu para perceber um pouquinho, né? Acho que vocês estão percebendo. E esse aqui, sabe quem que é? Ah, agora vocês estão reconhecendo, o pastor Felipe. Aqui ele ainda era bem jovem. E olha o que diz essa palavra em Filipenses 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, esse rapaz aqui, que era aquela criancinha lá, ele recebeu essa palavra, deixou o coraçãozinho dele com uma terra muito fértil e desenvolveu a salvação dele. Ele foi batizado, recebeu essa palavra poderosa e deixou ela, cultivou ela, cresceu, desenvolveu a salvação dele. É lógico que no meio desse caminho tiveram algumas dificuldades. A mamãe dele aqui, a nossa pastora Josi, ela contou uma história esses dias que de vez em quando tiveram uns espinhos crescendo ali e ela pegou esse espinho e jogou do 6º andar para baixo. Sabe qual que era esse espinho? O videogame. Às vezes o videogame queria tomar o lugar de Deus no coraçãozinho do Felipe. O tipo de videogame, o tipo de televisão, o tipo de programa que a gente vê no YouTube, na internet. E às vezes quer tomar o lugar e vem aqui, ó, a mãe que cuida, vem aqui o pai que está do lado, que quer demonstrar carinho e às vezes arranca esse espinho, vai lá e não vou deixar esse espinho crescer não. E foi assim. E Filipenses, essa outra passagem, fala um pouquinho disso. De um jovem agora, que eu vou contar a historinha para vocês, bem parecido aqui com o pastor Felipe, que quando Paulo começou a pregar a respeito de Cristo, ele recebeu a palavra e começou a pregar, ele conheceu um jovem, está lá em Atos 16, que morava em Listra, que tinha uma mãe que era judia e um pai que era grego, e ele era conhecido por todos por ser um jovem muito legal, que como o pastor Felipe recebeu essa palavra no coração e estava disposto a falar desse amor de Jesus para as pessoas. Ele estava crescendo em graça e quando ele foi participando disso, ele andou com Paulo para pregar a palavra e pregou em várias cidadezinhas. Chegou um tempo que Paulo falou lá para o povo que morava numa cidade chamada Filipo, que foi essa carta aos filipenses, a quem morava nessa cidade, e olha o que Paulo falou sobre Timóteo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, falando lá para o pessoal de Filipo, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho igual sentimento que sinceramente cuide do vosso interesse. Então Paulo estava querendo abençoar aquele povo e falou, eu vou mandar Filipe para estar com vocês. Porque tem muitas pessoas que buscam o próprio interesse e que não querem nem saber de Jesus Cristo. Mas conhecereis o seu caráter, ou seja, vocês vão conhecer o caráter de Timóteo e vão ver que ele é provado, que ele é um homem de bem. Pois serviu o evangelho junto comigo como um filho serve ao pai. Então, Paulo está falando muito bem de Timóteo aqui, está fazendo recomendação dele para ir para Filipe. Por quê? Porque lá em Atos 16 mostrou que Timóteo era
menino ali que cresceu com os pais, recebeu a palavra, tinha testemunho, bom testemunho de todos na cidade, e quando Paulo chegou lá para pregar a palavra, ele pegou esse menininho, falou do amor de Cristo para ele, até circuncidou ele, porque ele era judeu também, para ele ir junto com Paulo e dar testemunho a respeito do amor de Cristo. E assim foi o pastor Felipe. Recebeu a palavra, foi ordenado pastor na nossa igreja. A pastora Josi estava do lado ali, o pastor Luiz Carlos, ensinando a respeito disso. E ele cresceu, 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 conheceu a Malu, casou com ela, virou um homem de temor, de excelência na nossa igreja, um exemplo para todos nós, como diz a palavra em Colossenses aqui, que tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. É a Cristo que estáis servindo. Então o pastor Felipe sempre tomou essa palavra no coração dele. Quem conhece ele, quem está na igreja, quem vê, sabe que desde criança ele estava ali recebendo a palavra e ele serve a todos. Ele serve na rede de jovens. Quantos jovens tem lá na igreja que vão para casa do pastor Felipe, que dormem com ele, que ele cuida, que ele ajuda? Então, ele é um exemplo disso, de crescimento espiritual. E por que crescer espiritualmente? Agora a gente vai falar do reverendo, o pastor que se tornou o reverendo mais jovem da igreja do Nazareno, foi ordenado mais jovem. Então, olha que crescimento espiritual maravilhoso que a gente tem como exemplo no nosso meio. E ele continua pregando a palavra para mim e para você, para todos nós sendo exemplo, como diz lá em 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, o crescimento espiritual meu e seu é importante para a gente receber essa vida eterna em Cristo Jesus, para a gente crescer espiritualmente, para que a gente possa crer no Filho de Deus, em Jesus Cristo, e ter a vida eterna e ir para junto do Pai. Então, receba essa palavra. Como uma criança, você quer crescer, quer ter carro, quer fazer faculdade, quer ter o seu emprego, quer viajar, mas tem essa mesma vontade, essa mesma sede de crescer no conhecimento de Deus, de crescer na palavra, de crescer espiritualmente e ser uma bênção no nosso meio. Deixa Deus te chamar, como o nosso reverendo Felipe deixou Deus chamar ele e falar com ele. Mesmo com tantas dificuldades, com tantos espinhos que cresceram ali junto dele, mesmo crescendo na igreja, ele teve espinhos, ele teve dificuldade, mas ele não deixou que isso impedisse. Ele deixou o coraçãozinho dele como uma terra boa e produziu frutos a 100, a 60, a 30 por um. E essa palavra que eu deixo para você hoje, criança. Seja uma bênção e cresça espiritualmente. Um beijo do tio Diogo. Curte o nosso vídeo, compartilhe e seja uma bênção. Daqui a pouco a gente vai estar mandando os exercícios para vocês, tá bom? Fica com Deus.